galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma receita super fácil e que lembra a infância. A gente vai fazer cookies, que eu acho que todo mundo gosta, todo mundo adora, né? É aquela bolachinha americana, sabe? Acho que vocês já devem ter comido. E é uma delícia e essa receita pra mim é a melhor que tem. Então sem enrolação, vamos lá pro vídeo. E eu vou contar uma história pra vocês também, porque essa foi uma das primeiras receitas que eu fiz e que fez eu me apaixonar pela gastronomia. Então bora para os ingredientes. Para começar, aqui a gente tem 250 gramas de farinha de trigo já peneirada. Neste outro bowl a gente tem 30 gramas de açúcar mascavo e 95 gramas de açúcar cristal. A gente vai precisar também de 100 gramas de manteiga, um ovo e gotas de chocolate. Aí fica a sua vontade. Aqui eu tenho mais ou menos 100 gramas também. Além disso, a gente vai precisar de uma colher de sopa de essência de baunilha e também uma colher de chá de fermento. Então já vamos começar essa receita. Para começar, nesse bowl a gente vai colocar a manteiga, o ovo. Depois da manteiga e o ovo, a gente entra com uma colher de sopa de essência de baunilha. Se você quiser que fique um pouco menos com o gosto da baunilha, você pode colocar um pouco menos. Como eu gosto bastante do gosto, eu vou colocar uma colher de sopa. Com esses três ingredientes, a gente mistura bem. É importante que a manteiga esteja em temperatura ambiente, que vai facilitar para a gente poder fazer essa mistura. E como eu disse para vocês, pessoal, enquanto eu vou misturando aqui, eu queria contar a minha história com esses biscoitos. Há mais ou menos uns 9 anos atrás, essa foi uma das primeiras receitas assim, um pouco mais difícil que eu fiz. Eu fiquei com medo de não dar certo, porque eu não tinha muita experiência, mas eu fiz pro Natal. Inclusive é o aniversário da minha avó, então eu fiz pra gente ter uma sobremesa e na hora de cantar o parabéns ter alguma coisa para acompanhar o bolo. E eu fiz, meio com medo de não dar certo, e como eu vi que tinha dado certo, eu fiquei muito feliz. E daí pra frente eu comecei a cozinhar e me apaixonar cada vez mais pela gastronomia. E hoje em dia eu tô aqui ensinando vocês um pouco que eu sei. Depois de bem misturado aqui, a gente vai entrar com a farinha. A farinha é importante a gente ir entrando aos poucos para poder fazer uma massa bem homogênea. E é importante também que você misture ela com leveza, porque diferente de uma massa de pão, a gente não quer que essa massa desenvolva o glúten. Então a gente mexe com cuidado para evitar que a cadeia de glúten se desenvolva. Então a gente vem mexendo aos poucos. E essa massa já fica com um cheiro incrível. Dá vontade de comer ela assim mesmo. E se eu der pra molecada que sentir o cheiro, eles vão querer comer, porque eles estão famintos olhando pra base. Não, até sorrir. Corpou, coloca mais um pouco, e assim a gente vai repetindo o processo. Depois que eu tiver acrescentado todo o trigo, eu volto. Pessoal, então, aqui eu já agreguei toda a farinha, e olha só que bonita que a nossa massa fica. Dá um bracinho aí. Dá um bracinho, ó. Esse cara tá faminto. Vamos cara. Tá gostoso, mano? E ó, é esse ponto que a gente tem que chegar nessa massa. Quando você pegar lá na mão, porque a gente vai moldar para fazer os cookies, ela não pode grudar na sua mão. Tá vendo como é uma massa bacana? Você pode mexer o quanto quiser que ela não vai grudar, ó. Tá vendo? É esse ponto que tem que dar. E é tranquilo, se você seguir a receita vai chegar nisso aqui. Só que tá faltando alguma coisa, né? Essa maravilha aqui, para dar um gostinho especial. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que eu deixei o forno pré-aquecendo em fogo alto por mais ou menos uns 20 minutos para já distribuir o calor e na hora que a gente colocar para assar demorar menos tempo. Quantos graus? Pode ser em fogo alto, uns 180, 200 graus. E olha aí, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ficar uma maravilha. Eu vou ver se eu consigo achar, porque eu tenho uma foto da primeira fornada de cookies que eu fiz, que eu acabei de contar a história. E se eu achar, eu vou colocar ela aqui e vocês dão uma olhada. Não vai ficar igual esse, porque foi a primeira vez que eu fiz e deu um pouco errado, mas o que vale é a experiência, você ir sempre aprendendo e aprimorando. Porque foi daquilo lá que eu consegui chegar aqui e tá ensinando vocês, tá? Então, tenta aí que vocês também conseguem. Se você tem amor por isso, você com certeza vai se aprimorar tanto quanto eu. Agora pode ter esperado que tem gosto de chocolate agora. Agora... Depois Só depois que estiver pronto. Agora que estiver pronto. E galera, é o seguinte,
Vocês podem ver que faltou um ingrediente, que é o fermento. Eu sempre coloco o fermento por último, porque assim que ele começar a agir, eu já gosto de levar ele para o forno. Então, como demora um pouquinho para você poder modelar todos eles e levar para o forno, eu deixo por último, para não agir por tanto tempo antes de estar lá dentro, beleza? Então agora a gente vai colocar ele, modelar e levar para o forno. Então agora que a massa está pronta, a gente vai entrar com o fermento. 1 colher de chá. A gente coloca e mistura. Mistura bem agora, para o fermento estar bem misturado em toda a massa. Bom, e agora que a massa está pronta, você pode fazer do tamanho que quiser. Eu vou pegar umas bolinhas mais ou menos desse tamanho, modelo ela assim e coloco na forma. Dou uma leve apertadinha, só para ela ficar assim, e depois, quando ela estiver no forno, ela vai assentar o restante. Então eu vou fazer o resto aqui e quando eu for levar para o forno, eu mostro para vocês. E olha só, pessoal, como é que fica essa massinha antes de ir para o forno. Muito bacana, né? E agora a gente vai levar ela para o forno por mais ou menos 15 minutos. E depois eu mostro o resultado para vocês. Pessoal, então já saiu do forno e olha só como que fica essa maravilha. Vocês viram aí nos takes passados, realmente ele fica incrível. E olha só, é realmente muito gostoso. E ele cresce bastante no forno, como vocês podem ver. E aqui na minha receita eles renderam 12 biscoitos. E ó, façam aí que vocês não vão se arrepender, ele é muito gostoso. Eu vou até experimentar, né? Ele é muito gostoso, é crocante e ele não é seco. Apesar de vocês olhando assim, poderem pensar que ele é seco, ele não é. E por esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da receita, da história que eu contei sobre como eu comecei a cozinhar. E eu te vejo no próximo vídeo. Deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que você sempre vai acompanhar as melhores receitas desse canal, beleza? Então, te espero na próxima. Tchau!